você é um funcionário ou você é um empresário disfarçado nessa empresa? Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe a Karina para a gente falar sobre os desdobramentos de ser um CNPJ MEI, que emite nota para a empresa que você trabalha, ao invés de ser registrado. Como que a gente diferencia o que é um funcionário e o que é um PJ, tá? Então, a Karina vai trazer aqui para a gente alguns conhecimentos da área jurídica. Karina, se apresente aos meus inscritos. Ah, mas Olá, vocês já pessoal. conhecem ela, vocês já conhecem a Karina. A Karina já veio aqui. Nem precisa se apresentar, Karina. Vamos ver quem que é inscrito raiz de verdade. Coloca aí embaixo quem já me conhece e quem não conhecia. Olá, gente, eu sou a Karina, eu sou advogada trabalhista, eu sou especialista em direito do trabalho e em processo do trabalho. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre essa questão do trabalho sem registro e principalmente do trabalho realizado com aquelas pessoas que abriram um CNPJ, né, normalmente um MEI, para desempenhar o seu trabalho numa empresa, para ser contratado em uma empresa. E como é que surgiu essa ideia dos empregadores de passarem a realizar esse tipo de contratação? Aliás, esse tipo de exigência, né? A princípio, para a gente caracterizar uma relação de emprego, é necessário que estejam presentes 5 requisitos dessa relação. O primeiro requisito é a pessoalidade, ou seja, quando você desempenha aquele trabalho na empresa, você não pode ser substituído por uma outra pessoa, você não pode enviar um funcionário, você não pode enviar um parente no seu lugar. Você foi contratado por aquela empresa e aquela empresa quer você trabalhando ali, por qualquer razão que seja, por uma capacidade técnica específica que você tenha, enfim, existe esse requisito principal. O segundo requisito é a onerosidade, ou seja, você recebe um pagamento para aquele serviço, você não trabalha de graça, não é um trabalho voluntário. Esse requisito é o mais fácil de comprovar, porque a gente tem extratos bancários, enfim, é o mais tranquilo. O terceiro requisito é a subordinação. Isso significa que você recebe ordens de superiores hierárquicos. Existe uma escala hierárquica dentro dessa empresa que você precisa respeitar. Você tem um supervisor, você tem um gerente, você tem, às vezes, um subordinado. Então, você participa dessa escala hierárquica dentro da empresa. E você não consegue desempenhar o seu trabalho sem receber ordens de alguém. Então, você não chega na empresa e desempenha o trabalho da forma como você bem entende. Você recebe ordens de determinadas pessoas para realizar aquelas tarefas específicas. O quarto requisito... Nossa, agora me fugiu aqui, agora dá uma cortada aqui. O quarto requisito é a habitualidade, ou seja, você trabalha, você desempenha o seu trabalho com uma certa continuidade, seja de segunda a sexta, seja de segunda a sábado, ou ainda, mesmo que não seja a semana inteira, se você tem determinados dias específicos para trabalhar naquela empresa, segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta, enfim, se você trabalha com esse regramento, né, com essa habitualidade na empresa, isso também é um requisito do vínculo de emprego. E o requisito, diria que o mais importante nesse caso da pejotização é o quinto requisito, que é o pessoa física. O que é isso? O trabalho tem que ser desempenhado por uma pessoa, não pode ser uma pessoa jurídica. Por conta desse requisito pessoa física, é que surgiu esse instituto, essa ideia de pedir para que o empregado abra um CNPJ, abra um MEI para realizar o seu serviço. Por quê? Peraí, para a gente preencher o vínculo de emprego, para a gente caracterizar um vínculo de emprego, esses 5 requisitos precisam estar presentes, juntos. Então, eu tenho uma ideia. O empregador pensa dessa forma, vou ter uma ideia, vou pedir para ele abrir um CNPJ, pronto, descaracterizou a relação de emprego. E, de fato, a partir do momento que você deixa de preencher qualquer um desses requisitos, a relação de emprego está descaracterizada. Mas os juízes, a doutrina, a sociedade não é boba, né? A gente sabe que isso veio para burlar a legislação trabalhista. Por isso que, atualmente, quando a gente tem um empregado nessas condições, que abriu um CNPJ, abriu um MEI, e foi contratado por essa empresa, com esse requisito, né, com essa condição de abertura de um CNPJ, se esse empregado vai até a justiça e consegue
comprovar que ele preenchia os requisitos de um vínculo de emprego, todas as características de um vínculo de emprego, de um empregado seletista, mesmo assim ele foi obrigado a abrir um CNPJ, a gente consegue a descaracterização desse contrato de prestação de serviço, ele vai ser considerado nulo, consequentemente, você vai receber todos os direitos trabalhistas, FGTS, 13º, férias, tudo que o empregado seletista tem direito. Então, a base de tudo, né, onde surgiu esse fenômeno da pejotização, que vem desse nome de PJ, é justamente disso, da ideia maluca, né, de fraudar a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, para mascarar essa relação de emprego. Sim. Então, se você trabalha nessas condições, existe a possibilidade de pleitear em juízo o reconhecimento do vínculo, mas tudo tem que ser analisado com muita cautela. Procure um profissional da sua confiança que consiga te dar as orientações adequadas para analisar se vale a pena ou não pleitear isso em juízo mesmo. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que ele se encaixa perfeitamente nessa situação. É o seguinte, vamos imaginar que você vai reformar a sua casa. E aí você chama ali o pedreiro. Daí você vai pegar e você vai falar para ele assim, olha, eu quero fazer isso, você vai mostrar o projeto, né? Você vai falar para ele aquilo que você quer, então aquela tarefa, aquele serviço, e aí ele, como profissional, vai falar, eu vou cobrar tanto, eu vou fazer dessa forma, eu vou vir tal e tal dia e tal horário, e ele vai chegar às 6 horas da manhã na sua casa, e ele vai cumprir. Se ele falar que vai fazer para você em um mês, e se ele acabar em 20 dias, tá entregue, né? Então, o valor foi orçado. Então, esse é um exemplo prático de um profissional que é autônomo e que ele pode ser PJ, né? Ele pode ser um MEI. Isso é uma prestação de serviço. Você tem um serviço e você vai falar para a pessoa, você vai cumprir do seu jeito. É claro que você vai dar uma ordem, você vai falar como você quer. Então, é como a Karina falou, a gente tem os 5 requisitos. Então, um deles que se encaixa ali em receber ordens, né, e ter um comando, é claro que na obra da sua casa você vai mandar, né? Você vai falar, olha, eu quero desse jeito. Mas aí os outros requisitos, eles caem. Então, esse pedreiro, ele não é o teu funcionário. Então, a gente consegue separar bem nesse exemplo. E é um exemplo comum para todos, né? Uhum. E um exemplo muito legal também, trazendo um pouco mais para a realidade empresarial, né? Por exemplo, o técnico de TI, né? Aquele menino nerd, super inteligente, que resolve todos os problemas da tecnologia. Você trabalha, todo mundo hoje em dia trabalha com internet, né? Em qualquer escritório, você precisa desse tipo de serviço. Mas não é todo dia que você tem um problema nesse sentido. Então, quando você tem algum problema, algo para realizar, uma manutenção para realizar na sua máquina, enfim, do seu trabalho, você contrata aquele menino que vai te prestar aquele serviço, vai arrumar ali em 5 minutos, que parece até que faz mágica, pronto, você pagou ali o serviço dele, ele desempenhou o trabalho dele da forma como ele quis, no horário que ele quis, e esporadicamente, um serviço pontual. Isso é um prestador de serviço. Exato. Ainda que não seja uma coisa tão esporádica, vamos supor que eu precise desse menino 2 vezes por semana, que seja, ou uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, enfim. Ele vem, faz essa manutenção, vai embora, no horário dele, do jeito dele, da forma como ele quer. Esse menino, com certeza, não vai ser o meu funcionário. Ele é um prestador de serviço. Sim. Então, as empresas tiveram essa ideia louca de contratar uma pessoa que tem que ficar ali, ó, cumprindo horário de segunda a sexta, das 8 às 18, mas, peraí, ele tem um CNPJ aberto, então não é meu empregado. Não é bem assim que funciona. Não é tão fácil assim fugir da legislação trabalhista, né? E tem também, cara, a questão de faltar, né? Então, por exemplo, esse mesmo técnico de TI, vamos levar esse exemplo aí para o nosso vídeo. Olha, eu sei que eu tenho que ir aí toda terça para dar uma olhada nos computadores da empresa, mas essa terça eu não posso, então eu vou na quarta. Ou essa terça eu não vou, né? Então, essa falta de justificativa não vai
sofrer nenhum problema, porque a gente está falando de uma empresa com outra empresa, né? Agora, quando é esse PJ disfarçado, o funcionário tem que se explicar, tem que dar atestado, ou ele leva uma falta, e aí a nota fiscal daquele mês vai ser um pouquinho menor. Então, exatamente. Em todas essas coisas é possível observar que é uma fraude da CLT. Com certeza. Inclusive, eu já tive um caso assim, viu, Lê? Eu tive um caso que o empregado era, né, um prestador de serviço, mas quando ele precisou faltar, ele teve que apresentar atestado para o RH, teve que apresentar o teste de Covid positivo, assim, um absurdo. Né? Que prestador de serviço é esse, né? Que tem que dar essa justificativa. Se ele realmente fosse autônomo, ele só avisaria a empresa, ó, não vou poder ir tal dia para prestar aquele serviço e ponto. Mas não, a pessoa tinha que estar lá, né? Das 8 às 18, então é difícil fugir disso, né? Inclusive, um ponto importante, uma pergunta que eu recebi semana retrasada no meu Instagram é como contratar um empregado sem precisar registrar. Né? Porque eu imagino a dificuldade de um empreendedor de ter o seu negócio, de ter o seu funcionário registrado. Realmente não é fácil trabalhar dentro da legislação, mas a orientação que eu dei, né, na resposta, e a orientação que eu dou para quem estiver assistindo é o seguinte: se você realmente precisa contratar uma pessoa para o seu negócio e que você precisa dela, da disponibilidade dela em horário integral, né, durante o horário comercial, que ela obedeça às suas ordens, né, ela obedeça ao que você for determinar para ela desempenhar na sua empresa. Não adianta, não tem como fugir disso. Você precisa contratar esse empregado como um funcionário CLT. Sim. A menos que ele, de fato, tenha uma certa autonomia na prestação de serviços dele. Então, apesar de você precisar de uma certa disponibilidade dele, ele pode escolher o horário que ele vai prestar aquele serviço, ele tem essa liberdade de escolher a forma como ele quer trabalhar. Se ele tiver essa certa maleabilidade, aí sim você consegue fugir dessa caracterização do vínculo. Mas se você precisa, por exemplo, num mercado, você precisa de um funcionário para ficar no caixa. Como é que você vai me dizer que o funcionário do caixa é um prestador de serviço autônomo? Você está entendendo? E a gente vê que tem algumas empresas que, né, fogem dessa lógica da razoabilidade e tentam burlar a legislação. É assim, tentam, é bem essa palavra mesmo, só tentam, né? Porque uma coisa assim, antes era muito comum isso acontecer em pequenos negócios, né? Então, a falta de registro, ou até mesmo um MEI contratar outro MEI, e aí tá aqueles 2 MEIs ali trabalhando juntos. Isso era muito comum. Agora, isso tá uma coisa bem clássica em grandes empresas. Então, a área do marketing, a área do TI, como você mencionou, né? Várias áreas como MEI, né? É claro, tem algumas profissões, até falando como contadora agora, tem algumas profissões que não se enquadram em MEI. Geralmente profissões regulamentadas. Então, por exemplo, um advogado, ele não pode ser MEI. E aí a gente vai para um segundo problema. Aí, como você não pode ser MEI, então coloca uma função administrativa. Exato. Exatamente. Aí o negócio começa a desandar no nível de empresas grandes fazendo isso, né? E, é claro, é uma redução de custo, enfim, e já a gente também vai falar de valores e benefícios, mas é um negócio que começa a desandar num nível alto, né? Não é só o pequeno negócio que está ali naquela dificuldade, né? E eu tenho até uma dica para o pequeno empreendedor ou para aquele que está começando e acha o custo de um funcionário alto. Vamos colocar aqui um exemplo de uma confeitaria. Então, você precisa de uma outra pessoa ali para te dar uma mão de obra, né? Veja se não é possível você delegar outras tarefas que você pode contratar um profissional autônomo. Então, a gente pode falar, por exemplo, da assistente virtual, né? Às vezes você perde muito tempo em outras demandas administrativas e aí você não foca ali, vamos, né, nesse exemplo que eu estou usando na cozinha, porque você está no administrativo. Você pode terceirizar esse administrativo com
ou um profissional autônomo, né? Que nós temos aí as assistentes virtuais, que elas são MEIs ou muitas vezes até ME, né? E aí você não precisa burlar a lei contratando um funcionário MEI, né? O boleiro, né? Contrata o boleiro como MEI, ao invés de contratar como MEI. Entendeu? Então, você pode ter algumas estratégias, pode falar com o contador também da sua confiança, para ele te dar algumas estratégias que você não vai burlar a legislação, você vai estar dentro do caminho correto, né? E também vai te ajudar de alguma forma. Exatamente. E assim, aquele ponto da questão econômica, né? Parece que ser PJ é uma boa ideia. Né? O seu empregador apresenta isso como a solução dos problemas da sua vida. Olha, eu estou economizando aqui com o governo, né? Essa historinha. Vou economizar com o governo para te pagar. Então você vai ganhar mais, você vai ter mais liberdade, você vai emitir nota fiscal para mim e tá tudo certo. Olha que lindo, que maravilhoso. Só que, na verdade, isso nada mais é do que uma precarização desse serviço. Porque, em regra, esse empregador não vai recolher FGTS. Em regra, não, sempre vai acontecer isso. Nunca vai recolher FGTS desse empregado. Ou seja, quando esse empregado sai da empresa, ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Uhum. Existem ainda situações mais bizarras, ainda que eu já peguei mais de uma vez, que a empresa faz o seguinte, ela contrata como PJ, mas ainda assim ela paga as notas fiscais pagando os direitos trabalhistas. Então a pessoa chegou o final do ano, a pessoa emite uma nota fiscal do 13º. Chegou o período de férias, a pessoa emite uma nota fiscal das férias. Às vezes até escreve. Escreve na nota. 13º. Escreve na nota. É uma coisa tão bizarra, porque assim, eu entendo que existem diversos outros impostos, não é só 13º e férias, né? Os encargos trabalhistas, obviamente. Mas, se o empregador já está tendo esse custo a mais, gente, registre esse funcionário, pelo amor de Deus. Esses são os custos principais, né, desse funcionário. Um FGTS a mais, uma multa rescisória a mais, é uma segurança que você dá para sua empresa que não faz sentido o que você está gastando, o que você está tentando burlar a lei e ainda tentando seguir a lei. Decide. Ou você vai burlar. Se for para burlar, eu até brinco. Se for para burlar, burla direito. Faz direito. Não fica pagando 13º, férias, tudo que tem direito. E se for para fazer correto, faça da forma correta, que é o ideal. Pare de gastar dinheiro, pare de gerar passivos trabalhistas para sua empresa à toa. E o empregado não caia nessa conversinha de que é melhor para você. Não é melhor para você. A hora que esse empregador decidir te mandar embora, você não vai ter seguro-desemprego, você não vai ter FGTS, não vai ter nada. É uma mão na frente e outra atrás e boa sorte. Torça para arrumar outro emprego logo. Você já parou para pensar nisso? Acredito que não. Inclusive, eu estava falando com uma conhecida, e olha só essa história. Ela falou assim para mim, Lê, eu trabalho aqui na empresa, eu ganho 3 mil reais, se eu não me engano, era uma coisa assim. E eles estão me propondo 5 mil para trabalhar como MEI. Só que eu vou ter ainda outras funções que vão ser agregadas. Né? Você acha que vale a pena, né? Gente, se vocês pensarem, nossa, 2 mil reais do dia para a noite, se você não pensar, você aceita. Aí eu falei para ela, olha, peraí que eu vou fazer umas contas aqui para você. Aí fui lá, conta, FGTS, eu falei, ó, você vai ter que pagar o INSS assim assado, você vai ter que fazer declaração do imposto de renda, você vai pagar tanto lá na frente. E aí a gente fez todo um levantamento. Por fim, eu falei para ela, olha, eu não iria por menos de 9 mil reais, que era o triplo. Caramba! 9 mil reais. Por quê? Quando você é funcionário registrado, você, além dos benefícios, vale refeição, vale alimentação, que cada empresa tem um valor diferente, no caso dela, era um bom benefício de VRVA, vale transporte,
FGTS, férias e 13º, né? Tudo isso para ela não compensava os R$ 2.000 por mês. E aí, o que ia acontecer? Ela teria que fazer todo ano a declaração do CNPJ dela, então ela teria um custo ali com contador, né? Para fazer essa declaração para ela, tudo bem certinho, né? E quando, uma coisa que é interessante falar, quando você é um empresário, mas eu trabalho como PJ aqui na empresa, tá, não importa. Você vai ter um CNPJ, você vai ser um empresário, né? Quando você é um empresário, você tem que fazer a declaração da empresa e a sua declaração pessoa física. E aí, o que acontece no MEI? Parte desse faturamento que você emitiu de nota, ele vai para a sua pessoa física ser tributado, tá? Então, o que acontece? Você vai receber todo mês o valor sem nenhum desconto. Então, vocês sabem, como funcionário, você tem um desconto no Olerite. Como PJ, você vai receber a nota no valor bruto. Só que lá na frente, você vai pagar o imposto de renda. Então, dependendo do valor da nota fiscal, você tem que saber quanto que você vai pagar de imposto de renda lá na frente, né? Sem restituição. Então, tem coisas que devem ser avaliadas. Outra coisa importante, a contribuição que o MEI paga. O MEI paga uma contribuição, para quem não sabe, de R$ 60, R$ 65 todo mês, que ela vai, a maior parte, para o INSS. Essa contribuição, apenas essa de 60 e pouquinhos reais, não se soma ao período CLT que você já trabalhou em outras empresas. Ok? Ela é uma contribuição à parte. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que pagar um complemento, né? Para que se some, né, esse INSS aos outros vínculos que você tem. E essa contribuição é sobre um salário mínimo. Aí você está emitindo uma nota de R$ 5.000 e está pagando uma contribuição para o INSS de um salário mínimo. Se acontecer alguma coisa com você, você vai receber um salário mínimo. Então, Exato. Tudo isso é levado em consideração. Então, assim, se você for trabalhar como PJ em uma empresa, que você pode prestar serviço para outras empresas também, tem isso, né, Cá, para comprovar vínculo, que a pessoa só trabalha para essa empresa, só emite nota para essa empresa, né? A nota 1, 2, 3, 4, 5 foi só para essa empresa. Ele não trabalha para mais ninguém. Ele é um empresário que só tem um cliente. Exatamente. Se você não tiver a liberdade de trabalhar para outras empresas, assim, só para ganhar o triplo. E aí, qual era o problema dessa pessoa que eu fiz essa conta para ela? Para ela ganhar R$ 9.000, ela não pode ser MEI. Que o MEI tem um teto de 6.750 por mês. Então, para ela, eu falei, olha, continua como funcionária, certo? E ainda ela ia ganhar outras atribuições. Eu falei, não, pode esquecer esses R$ 2.000 aí. Furada total, né? Não compensa. Então, tem que avaliar, né? Tem que avaliar bem. Um outro ponto muito legal também, muito engraçado, que a gente sempre recebe nas caixinhas de pergunta, né, Lê? Tanto no meu Instagram quanto no seu, é trabalho sem registro. Eu tenho algum direito trabalhista? Ou então, trabalho sem registro. Eu tenho direito adicional noturno? Trabalho sem registro. Tenho direito adicional de periculosidade? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Quem trabalha sem registro não tem direito trabalhista nenhum. Não tem adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, horas extras. Horas extras é o clássico, né, do pessoal perguntar se tem direito ou se não tem. Esquece, é PJ? É prestador de serviço? Não tem hora extra, não. Vai ficar até mais tarde na empresa, não vai ganhar nada mais por isso. É só aquele valorzinho da nota fiscal que você emite. Então, assim, tem tantos pontos negativos que, sinceramente, eu não consigo enxergar qual a vantagem de ser um prestador de serviço. Um PJ
fraudado, né? Obviamente. Sim. Quando você é um prestador de serviço real, né? Eu, como advogada, se eu tiver que prestar algum tipo de serviço para uma empresa, é outra coisa. Mas a partir do momento que eu tenho que estar disponível numa empresa, de segunda a sexta, das 8 às 18, obedecendo ordens, cumprindo horário, tendo que justificar as minhas faltas. Espera aí. Então, bora pagar meu 13º, minhas férias, meu FGTS, meu seguro-desemprego quando sair, eu quero tudo. Não vem com essa de que é melhor para mim, não é. Não cai nessa historinha. Nada é melhor para você do que os seus direitos trabalhistas. A menos que você, de fato, tenha liberdade, tenha autonomia para exercer o seu trabalho como você bem entender. E você se sinta confortável dessa forma. Caso contrário, exija o seu registro em carteira. E se você não conseguir por bem, a gente tem a esfera judicial aí para isso. A gente não está falando aqui que não vale a pena você ser PJ, sendo PJ mesmo, que não vale a pena você abrir um MEI, que não vale a pena você abrir uma empresa. Não é isso. A gente está passando a mensagem que é o seguinte: se for para ser funcionário, é para ser funcionário, tá? Tem as regras de ser um funcionário já para isso, né? Agora, se for para ser PJ, então vamos ser PJ. Eu tenho um caso bem legal, bem interessante de uma pessoa que trabalhava dessa forma. Esse contrato começou de uma forma fraudulenta, era para ele ser um funcionário, ele acabou abrindo o MEI para emitir nota, e ele ganhava algo em torno de 5 a 6 mil reais, que já era ali quase o limite do MEI, né? E aí ele foi crescendo nessa empresa e chegou no nível que o salário dele como PJ era 11 mil reais. E aí ele falou para a empresa: olha, eu não posso ser MEI, eu vou ter que abrir uma ME, né? Então, custos bem maiores e tal. E aí ele já me contatou, já falou: olha, meu salário vai aumentar e tal. E aí ele desenquadrou do MEI, porque daí você acaba estourando o faturamento, e aí é uma questão contábil mesmo que a gente faz essa transformação. Ele estourou do MEI porque ele já estava ganhando 11 mil. E hoje o faturamento dele é o triplo. Então, porque ele presta serviço para outras empresas. Ou seja, isso é um clássico de um empresário. Hoje ele pode dizer que ele é um empresário, né? Exatamente. Porque ele trabalha para outras empresas, ele tem a administração total do horário dele. Então, agora ele está falando com a empresa A, daqui 10 minutos ele está falando com a empresa B. Lógico, começou errado, né? Mas ele soube levar de uma forma que foi benéfico para ele. Então, se você tiver essa possibilidade, cara, é maravilhoso, né? Você ter a sua autonomia. Agora, se é para você trabalhar dessa forma, estando restrito às regras de um funcionário, muitas vezes não compensa, principalmente o MEI, que o salário seria, no máximo, R$ 6.700, né? Então, hoje em dia no Brasil, acho que é uma realidade bem complicada, né? Exatamente. Por isso que antes de aceitar qualquer proposta, né, milagrosa do seu empregador, porque ele vem com uma lábia que você fala: meu Deus! Sim. Jesus escutou as minhas preces, né? Chegou o meu momento de glória. Vou começar a ganhar mais, agora a vida tá feita. E aí você acaba caindo nessa história. E aí você não para pensar em todos os contras que vêm por trás dessa proposta milagrosa, né? Essa questão dos impostos, questão do enquadramento da empresa, a questão do recolhimento de INSS, FGTS, então, nem se fala, não vai nem sonhar com isso. Então, assim, tem que ter muita cautela. Vale a pena, sim. Está em dúvida se compensa ou não ser contratado? Vale a pena consultar o contador da sua confiança. A Letícia está aí para isso, ó. Consulte a Letícia, peça para ela fazer suas continhas aí, para ver se realmente vale a pena, porque na maioria dos casos não vale, viu? Sim. Já fica aí de dica para vocês. E se você foi enganado até agora e você percebeu que você está em um enrosco, aí nós temos a Karine. Uma das duas vai servir para você. Exatamente. A Letícia analisa se vale a pena
e eu já pego depois que o problema explodiu. A gente tá assim. Exato, exato. Até porque, assim, só complementando até as informações iniciais quanto aos requisitos do vínculo, por que na justiça isso acaba sendo reconhecido, né? Existe um princípio no direito do trabalho que é o princípio da primazia da realidade. Então, o juiz não quer saber o que está escrito no papel, ele não quer saber o que está escrito no contrato de prestação de serviço que você fez com o seu empregador. Ele quer saber o que acontecia, ele quer saber a realidade. Então, ele vai ouvir o seu depoimento, ele vai ouvir o depoimento do preposto, vai ouvir o depoimento das testemunhas, para entender se de fato o que existia ali naquela empresa, se aquela relação de trabalho, na verdade, de fato não era uma relação de emprego, por conta desse princípio da primazia da realidade. Até porque os direitos trabalhistas são direitos indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? Direitos que você não pode abrir mão. Por isso que a justiça do trabalho tem esse viés social, tem esse viés protetivo ao trabalhador, porque muitas vezes a pessoa acaba aceitando esse tipo de contratação justamente por não ter conhecimento dos seus direitos. Então, a justiça está aí para isso, para proteger o trabalho, que, assim, hoje em dia está cada vez mais difícil, né? A gente conseguir encontrar uma empresa que trabalha de forma séria, o que a gente mais vê é a precarização do trabalho. Mas aí já é papo para outro assunto. Outro vídeo. A gente já ia entrar aqui no iFood, já ia entrar no Uber. No Uber, aí já a conversa ia estender demais. É engraçado que... Menina, ai, que ódio, tô esquecendo tudo. Filha. Esqueci o que eu ia falar. Karina, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Para quem não sabe, a gente está gravando uma sexta-feira à noite. Nosso sextou é diferenciado. Exatamente. Muito obrigada por agregar aqui no canal, trazer conhecimento. Você que está inscrito no meu canal, vai lá no canal da Karina, que tem vídeo sobre isso e muito mais. Então, fica aqui o meu agradecimento a você. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, nos comentários também, para vocês se inscreverem. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.